Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos juntos, estudando aqui a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia e também a sua interação conosco, levando esse vídeo a outras pessoas, e assim nós estamos pregando o Evangelho juntos. Eu gravando essas mensagens de fé e esperança aqui e você levando-a a outras pessoas. Obrigado por isso. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, porque para nós é importante, porque nos fortalece. E se você gostou, no final, deixe seu gostei, ou seu não gostei, caso não aprecie, tá bom? A quem crucificaram? Bom, capítulo 2 de Atos registra aquele maravilhoso episódio onde os discípulos, depois de 10 dias de oração, estando eles unidos em oração, o Espírito Santo derramou-se sobre eles em forma de línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos apóstolos. E eles então, imbuídos e dotados por esse poder extraordinário, eles saíram por Jerusalém e pregaram o Evangelho na língua materna daquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Havia em Jerusalém homens de todas as nações que falavam suas línguas maternas, línguas essas que não eram conhecidas pelos discípulos, porque eram, na sua maioria, eram homens sem cultura, indoutos, compostos por pecadores, cobradores de impostos, enfim. E eles não conheciam aí outras línguas, falavam mal a sua própria língua. No entanto, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em línguas, ou seja, pregar o Evangelho na língua daquelas pessoas que estavam povoando Jerusalém naquela ocasião. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui dessa lição é que Jesus, ou Deus, capacitou seus discípulos para o benefício dos incrédulos. O dom de línguas não foi dado para os discípulos para algum propósito comercial, para o benefício dos seus discípulos. Não, foi dado o dom de línguas, o poder do Espírito Santo àqueles homens para cumprir a missão para com os perdidos. Isso é a primeira coisa que nós devemos colocar em nosso coração. Agora, veja, você e eu fomos dotados de algum dom, alguma habilidade. Qual a sua habilidade? Fala bem em público? Toca algum instrumento? É um bom profissional na área de construção civil? Eu não sei qual é o seu dom e habilidade. Não se esqueça que Deus te deu esse dom, não somente para que você se desenvolva profissionalmente e ganhe a vida com isso. Não, é para que você seja um instrumento nas suas mãos a fim de ganhar os pedidos, né? Agora, o que é interessante é o que está aqui em em Atos, no capítulo 2, e eu acho muito interessante essa parte onde Pedro, quando depois ele tomar a palavra e dizer que aqueles homens não estavam bêbados porque eles estavam pensando assim, porque os ouviram falar em línguas e alguns, não entendendo isso, acharam que eles estavam bêbados. Pedro levantou e disse: esses homens não estão bêbados. O que vocês estão vendo é um cumprimento de uma profecia, conforme Joel nos deu, que o Espírito Santo seria descido sobre os apóstolos. Aí, no capítulo 2, depois dele ter falado essas coisas, no verso 22, ele disse assim, escute bem: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ali, entre aquelas pessoas que estavam ouvindo a maravilha do Evangelho sendo pregado em outras línguas, haviam aqueles que estavam envolvidos diretamente na crucificação de Cristo. Vós o mataste. Essas foram as palavras duras de Pedro. E eles, compungindo-se daquelas palavras, arrependidos de terem rejeitado o Messias e, de fato, concordando com Pedro, que afirmou que o próprio Jesus, com obras, poderosas obras, no meio deles, eles mesmos viram essas obras, e eles, arrependidos de terem rejeitado, inclusive de terem participado diretamente da crucificação de Cristo, fez aquela famosíssima pergunta:
no verso 37, capítulo 2, versículo 37. Eles perguntam assim: ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E a resposta no verso 38 é clara: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, imbuídos pelo Espírito Santo, tomados pelos poderes extraordinários, os apóstolos pregaram arrependimento e perdão para aqueles que estavam envolvidos diretamente na crucificação de Cristo. Se aqueles que foram responsáveis pela morte de Cristo, da maneira como foi, uma morte cruel, com violência, requinte de violência, receberam a salvação porque demonstraram arrependimento e receberam perdão por conta disso, através da pregação do Evangelho, isso não deveria ser para nós uma motivação para levar o Evangelho às pessoas, os pecadores que estão aí perdidos pelo mundo? Se Jesus ofereceu perdão para aqueles que o crucificaram, quanto mais a essas pessoas que estão perdidas sem Cristo nesse mundo. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não importa qual a gravidade do seu pecado, porque para ele há perdão, amigo e amiga. Existem pessoas por aí que dariam tudo para voltarem atrás e fazerem diferente do que fizeram. A mente culpada, coração cheio de tristeza, de culpa, de rancor, porque escolheram mal e fizeram o que era mal diante de Deus. Se nós formos com essa mensagem de que não importa o que eles fizeram, que o Senhor Jesus está pronto a perdoá-los diante do seu arrependimento e conversão, isso trará a essas pessoas uma alegria incomensurável, assim como trouxe para você. Diga para elas que não importa quão grave e quão grande seja o seu pecado, que o Evangelho pode resolver esse problema. Nossa missão que o Senhor Jesus nos deu não é julgar o mundo e as pessoas, é salvá-las por meio da pregação do Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Devemos testemunhar do poder de Deus. Que você saia hoje com essa missão no seu coração. Não julgue as pessoas porque elas fazem o que fazem, mas leve o amor de Cristo através do seu testemunho desse poder maravilhoso do Evangelho de salvar as pessoas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude para isso, Senhor. Derrame sobre nós, assim como derramou aos seus discípulos o seu divino Espírito, para que possamos ser eficazes no nosso testemunho e nos dê as palavras certas. Derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.